Olá, já está começando o Direito Sem Fronteiras. As guerras que acontecem ao redor do mundo colocam em risco construções históricas que são importantes para toda a humanidade. Um estudo da Organização das Nações Unidas, realizado na Síria, encontrou cerca de 300 sítios arqueológicos destruídos. Deles, 6 estão na lista de patrimônios mundiais da Unesco. É um pedaço da história sendo devastada. A ação deliberada de patrimônio cultural é considerada crime de guerra? Como as convenções e o direito internacional podem combater essa devastação cultural? Esse é o tema do Direito Sem Fronteiras da semana, que recebe nos nossos estúdios da TV Justiça Juliette Robichê, mestre em Direito Internacional Privado, e Carolina Abreu, historiadora e arqueóloga, que vai falar a respeito deste tema importante e atual. Como sempre antes, vamos assistir a uma reportagem que fala um pouco mais sobre o assunto da semana. Os crimes de guerra, além de destruírem vidas, acabam com parte da história das civilizações. O grupo extremista chamado Estado Islâmico já destruiu vários sítios arqueológicos. Em Mossul, a segunda maior cidade iraquiana, só no ano de 2015, diversas estátuas e artefatos milenares foram derrubadas. Um prejuízo para a humanidade. E para manter a memória de um povo conservada, foi assinada em 1972 a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Ela determina que cada Estado-parte é responsável por identificar e delimitar os diversos bens situados em seus territórios e também protegê-los. Vamos falar a respeito desse tema, portanto, que tem, para quem viu estas imagens divulgadas tanto pela internet como pelos meios de comunicação, algumas pessoas talvez não saibam, mas a única boa notícia é com relação àquelas estátuas que você viu sendo destruídas, se não me engano é no Museu de Mossul, se não estou enganado, né? A boa notícia é que aquelas estátuas, na verdade, eram reproduções que estavam no local e, felizmente, não foram atingidas pela ação que visava exatamente destruir esse patrimônio. Muito obrigado pela presença de ambas aqui na TV Justiça para falarmos a respeito desse tema. Para algumas pessoas pode parecer que, frente à perda de vidas humanas na guerra, a perda de patrimônio, ela pode parecer alguma coisa secundária, mas, na verdade, estamos falando de um patrimônio cultural e que tem uma referência direta à própria história da civilização humana. É algo que tem de ser levado em consideração de maneira muito forte e que já o foi a partir, inclusive, de dispositivos internacionais que protegem o patrimônio frente a situações como esta. Quando nós assistimos, por exemplo, no conflito na Síria, há dezenas, centenas e milhares de pessoas que morrem, crianças assassinadas com armas químicas. A proteção do patrimônio cultural das pedras nesses sítios arqueológicos pode parecer secundário, mas eu acho que não é, né? Tem que ser uma prioridade. Eu acho que essa prioridade, salvar as pessoas, a vida humana, a saúde das pessoas, não é excludente de outra prioridade, salvar, proteger, preservar o patrimônio da humanidade, porque não é somente deles, porque o que? Esse patrimônio faz parte da cultura deles. Então, se você matar uma criança, é uma tragédia. Se você destruir a cultura, a identidade dessa criança, a sua dignidade, você mata essa criança uma segunda vez. Então, eu acho que, infelizmente, não há uma prioridade sobre a outra, né? Tudo está bem ligado. O direito internacional começa a tomar, a reagir justamente a essas novas tragédias, que são essa destruição, aniquilamento dessas civilizações. Acho que a pessoa queria fazer uma observação. Sim, porque o que compõe a história de um povo, o que compõe a identidade de um povo é a memória dele. E o patrimônio cultural ele é diretamente ligado à memória. O patrimônio cultural ele pode ser tanto material como imaterial, as manifestações culturais ou os monumentos físicos. E ambos compõem a memória de um povo, representam a diversidade cultural de um povo. E a memória é o que compõe a cultura do povo. Então, dessa maneira, a gente pensar na preservação do patrimônio cultural é pensar também na sobrevivência de um povo em si. Destruindo o patrimônio é o que, nesse contexto de guerra, por exemplo, o Estado Islâmico quer destruir a nação como um todo.
para começar do zero. E desse zero impor as novas ideias radicais deles, por exemplo. Historicamente, nós temos diversas situações, seria mais ou menos aquela ideia que diz, não basta você derrotar o seu inimigo, você tem que acabar com a alma dele. Quando você fala de guerras entre nações, ou de tribos até mesmo, se formos ao longo da história, não bastava apenas fazer uma derrota no campo militar, ou no campo de batalha, no campo de guerra, mas simplesmente destruir os indícios de uma determinada civilização. É uma ideia, é um pesadelo que, na verdade, ele tem existido ao longo da história. Quando começou a haver uma preocupação específica em relação no campo do direito para a proteção, para tentar se evitar também esse tipo de tragédia? As devastações consequentes a uma guerra foi a história da humanidade. Nós podemos citar exemplos dos tempos remotos, exatamente isso, que a consequência lógica da guerra era a destruição do inimigo, da sua alma, da sua identidade, de tudo. Houve uma consciência da necessidade de proteger esse patrimônio já nos tempos remotos, mas realmente o grande marco foi no Renascimento. Com essa ideia de humanização da guerra, com o que surgiu, que nós chamamos de direito internacional humanitário. Esse ramo dos direitos humanos cuida da proteção da pessoa humana em tempo de guerra. Então, é bem antigo. Mas os instrumentos internacionais realmente preocupados com a proteção do patrimônio cultural são bem recentes. Um deles é o de 1972, que é a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Não, isso de 72, mas isso é a Convenção da Unesco para proteger o patrimônio, mas não em tempo de conflito armado. Isso é para mais prevenir. Interessante. Então, porque para proteger esse patrimônio precisa de quê? Identificar. A sociedade internacional só pode proteger os bens culturais excepcionais, que realmente simboliza a identidade de um povo, de uma civilização. Então, primeiro, precisa identificar. E essa Convenção de 72 é muito importante porque justamente elabora uma lista, um rol desses patrimônios. E também tem um papel de identificar, de sinalizar esses monumentos, esculturas, essas bibliografias, essas bibliotecas, etc., para tentar protegê-la em tempo de conflito armado, porque em tempo de conflito armado, esses bens culturais estão ainda mais vulneráveis. No caso especificamente dessa situação na Síria, nós temos, não só na Síria, na verdade, também no Iraque, especificamente, também há vários países que estão nessa situação de conflito em relação ao Estado Islâmico, há uma situação bem específica que é com relação à destruição de sítios arqueológicos, como vimos ali. Algumas das peças estão no museu, talvez poderíamos falar aqui no caso de um patrimônio histórico, mas no caso dos sítios arqueológicos, há bens culturais que nem sequer, na verdade, foram propriamente localizados, há um estudo, há todo um trabalho que tem que ser feito até para a recuperação. Isso é mais trágico ainda, me parece. Com certeza, porque as peças que estão já em museu, elas tiveram o seu registro, já foram estudadas, fotografadas e já estão em livros, inclusive. Então, a gente já tem o conhecimento dessas peças. Mas muitos sítios arqueológicos, conhecidos há mais de 100 anos, por exemplo, não foram 100% escavados. E muitos sítios ainda não foram identificados, mas estão sendo destruídos de duas formas diferentes. Uma forma que está sendo muito utilizada pelo Estado Islâmico é a escavação para simplesmente pegar material e vender no mercado negro. É uma escavação sem nenhum intuito científico. Como a intenção deles é apagar a memória, esse ato de limpeza cultural, eles simplesmente retiram as peças e vendem no mercado negro, ou destroem peças grandes demais para serem retiradas e transportadas. E isso, a gente perde toda a memória, todo o elemento cultural que tinha naquele sítio. A peça, por si só, ela não diz muita coisa. O que diz para o arqueólogo é o contexto onde essa peça estava inserida.
e até mesmo o que vai parar no mercado negro, a gente não tem como saber e tampouco recuperar. Uma outra forma de destruição é através de explosões, por exemplo. Sítios que ninguém nunca imaginou, que estão todos debaixo do solo. Uma grande explosão destrói ele por completo e a gente não tem acesso a esse passado. Considerando que a Síria e o Iraque estão em um território que é considerado berço da civilização, a Mesopotâmia, é uma perda enorme para toda a humanidade, não somente para o povo sírio e para o povo iraquiano, mas, como a professora disse, para toda a humanidade, porque foi lá que nasceram as primeiras cidades, lá que nasceu a escrita, lá que nasceu inclusive a roda, por exemplo. E perder esse patrimônio através desse conflito armado, destruir o sítio arqueológico, é apagar a diversidade cultural dessa região. É um povo que está nessa região há milhares de anos. Por exemplo, que tinha as peças que continham no Museu de Mossul, é uma boa notícia as estátuas serem réplicas. Contudo, tinham muitas peças originais lá. Peças de 8.000 anos atrás. Inclusive aqueles leões, aqueles seres alados, com cabeça assim. Exatamente. Eram originais, eram muito grandes para serem retirados de lá. Exatamente. O Lamassur é um deus mesopotâmico, que é corpo de touro, cabeça de homem e com asas. E ele é muito presente em diversos monumentos mesopotâmicos, como se fosse um guarda dessas grandes cidades. E foram destruídos. O nosso tema continua logo depois do intervalo. Nós voltamos logo em seguida para continuar falando a respeito da destruição de patrimônios mundiais. Daqui a pouquinho, não saia daí. Vem aí o Congresso Internacional de Direito Constitucional, nos dias 14, 15 e 16 de maio, em Olinda, Pernambuco. O evento é voltado tanto para estudantes quanto para profissionais e oferece vagas limitadas. Informações e inscrições pelo site. O Direito Sem Fronteiras está de volta hoje com a nossa conversa sobre destruição do patrimônio cultural mundial. Há diversas expectativas com relação até à própria definição. Eu gostaria até de retomar um pouquinho o tema do primeiro bloco a respeito de dois dispositivos, que é o de 1972, mais recente, e um anterior, que é de 1954, não é isso mesmo? Eu gostaria que fizéssemos novamente uma reposição a respeito dessa diferença, porque o mais antigo é referente à questão do patrimônio cultural em tempos de guerra, do que o juiz pode ser casado. De 1972 ele é posterior em tempos de paz. Como seria isso? Esse arcabouço normativo internacional é o seguinte: as primeiras normas são de 1907, um famoso tratado sobre o direito de guerra, que era um tratado, a Convenção de Haia, que não tratava em particular do patrimônio, mas existem alguns artigos que versam sobre a proteção deste patrimônio excepcional que merece uma proteção. Depois foi um outro marco muito importante, foi essa Convenção de 54, primeiro instrumento internacional, tratado que visa proteger o patrimônio cultural nos conflitos armados, porque ele é ainda mais vulnerável. Depois, o problema é que essa convenção não foi muito suficiente, porque primeiro ela não tomou em consideração alguns conflitos. Essa convenção ela foi muito baseada no resultado da Segunda Guerra Mundial. Estava muito voltada para aquele contexto e não abrangendo diversos conflitos armados. Que não existia na época. Exatamente. Em 54 não tinha tantas novidades. As guerras de independência na África, as guerras interétnicas na ex-Jugoslávia. Falamos pouco da ex-Jugoslávia, mas... Na década de 90 houve uma limpeza étnica. Contemporaneidade, as primeiras destruições deliberadas, dessas barbáries que aconteciam nos tempos remotos, voltou com esse conflito na ex-Jugoslávia nos anos 90. Então, existe também nessas situações de conflito a repressão, inclusive com violência, com morte, em relação a, por exemplo, danças
práticas religiosas, inclusive. Isso também é protegido do ponto de vista desse arcabouço internacional? Sim. Desde 2003, a Unesco lançou a Convenção de Proteção do Patrimônio Imaterial. Um caso que eu posso citar, que também está ocorrendo agora na Síria, é o canto litúrgico ortodoxo de Alepo, que é um canto que data do século II. E o único local onde ainda mantém essa liturgia, uma liturgia cristã, é em Alepo. E com essa questão do Estado Islâmico, os monges que mantinham isso ou foram mortos, ou sequestrados, ou fugiram. E não há registro. São pouquíssimas gravações, pouquíssimos documentários acerca disso. É um patrimônio imaterial, que o canto a gente não tem como manter ele para sempre, até mesmo porque não houve o interesse de fazer essas gravações, e que ele está perdido, completamente perdido. Um outro exemplo também de patrimônio imaterial, que também é no caso da Síria, na região de Malula, onde ainda se falava o aramaico antigo, o mesmo aramaico do tempo de Cristo. E com a invasão dos insurgentes islâmicos nessa região, as freiras que mantinham esse dialeto, que mantinham esse idioma na realidade, foram sequestradas e mortas. É um outro patrimônio, uma manifestação cultural que não é palpável, mas que é muito relacionada à identidade daquele país e também à identidade cristã como um todo, e que também está sendo ameaçado e destruído. Não é apenas um monumento físico, não é apenas uma estátua, uma cidade, uma pedra, mas sim o modo cultural, o estilo de vida de um determinado povo, que está sendo dizimado através dessas ferramentas. Nós estamos falando essencialmente que o que puxa a pauta, como dizemos assim, o que dá o gancho do nosso tema, que é exatamente essa situação extrema que nós temos nessa região. Mas, na verdade, as ameaças aos patrimônios culturais da humanidade, elas podem se dar de diversas maneiras. Não apenas isso. Nesse momento, por exemplo, podemos dizer que diversos patrimônios como esses, eles estão sendo ameaçados de outras formas também. Essa afirmação ela é correta? Podemos dizer isso? Com certeza. Através desse contexto de guerra, há sempre a tentativa de fazer a limpeza étnica. E como uma ferramenta da limpeza étnica, a limpeza cultural, que está sendo bastante falada nesse último mês em especial, ela também é uma ferramenta de destruir essa memória. Então, eu vejo que isso condiz com essa destruição. Faz parte disso como uma ferramenta. Era muito interessante essa definição do patrimônio cultural. Né? O que é um bem cultural? Né? Inicialmente, não existia bem cultural que merecia uma proteção por causa da sua beleza, por exemplo. Não existia. Isso é uma construção intelectual, né, da história, que começou, sobretudo, com o Renascimento na Itália, né, que começou a valorizar alguns bens, não por ter um valor religioso, político, ser símbolo de qualquer coisa, não, só por causa da beleza. Então, inicialmente era uma definição bem eurocentrista, como o francês eu posso falar, então era mais os monumentos, os quadros, as pinturas, etc. E uma coisa muito importante, eu acho que você citou, a professora Carolina, essa convenção de 2003, que criou um novo conceito de patrimônio imaterial. Hoje, o que tem nessa definição? Nós temos todos esses bens materiais, né, esculturas, etc. Mas então, nós vimos o patrimônio gastronômico, o patrimônio oral. Né, nos países africanos, por exemplo, a oralidade é tão importante, no Brasil também, sua poesia, sua música é muito importante. Hoje, o que entra neste patrimônio cultural, por exemplo, alguns monumentos que são conservados não por causa da sua beleza, mas locais de memória. O povo, em geral, ele não pensa no que vai deixar. O que resiste é a sua principal marca. O que aquele povo, em especial, ele procura ter em diversos locais, como, por exemplo, as estátuas assírias que estão lá na Síria e no Iraque. São diversas reproduções
Restaram porque são muitas. Então, elas remetem a um povo e a um período específico. A gente pode eleger o que, assim, a cultura como um todo, ela tem uma importância muito grande, mas existem aspectos que dizem mais a respeito de uma cultura do que outros. Então, acaba que ocorre, de uma maneira, uma eleição do que vai referir melhor ou não a determinado povo, a determinada cultura. Agora então, que essa Convenção de 72 que você citou anteriormente é importante, porque ela vai fazer esse trabalho de identificação. O descaso do Estado ou da sociedade também ela pode prejudicar um patrimônio cultural? Por exemplo, vamos citar uma situação aqui que talvez seja até pouco falada, a questão do patrimônio indígena brasileiro especificamente. Nós temos um problema com isso especificamente. Com certeza, é um problema muito grande, porque historicamente existe uma questão de preconceito. O indígena é um ser à parte, a cultura indígena é à parte. O que me interessa talvez seja o dia do índio, uma dança, um artesanato, mas não a cultura como um todo. Hoje em dia, a gente tem uma verdadeira guerra entre o agronegócio e os guaranis, do Mato Grosso do Sul e do oeste do Paraná, que a sua cultura está sendo perdida, não é uma cultura do passado. Logicamente, existem sítios arqueológicos guaranis que são diariamente destruídos, mas existe um povo que ainda existe, um povo que ainda produz cultura, e que está sendo perdida, essa cultura, através das invasões em terras indígenas ou dos indígenas que perderam as suas terras e por aí vai. No Brasil nós temos um importante sítio arqueológico tombado pela Unesco, foi tombado em 1991, que é o Parque Nacional Serra da Capivara, fica no sudeste do Piauí. Esse é um local onde concentra mais de 1000 sítios com pinturas rupestres, é uma concentração única no mundo inteiro. Está sendo perdido, porque não há investimento para proteção e para preservação. A Convenção de 72, ela trabalha basicamente com a proteção e a preservação. E como é que a gente faz isso? Através da segurança, através da educação, e algo que a gente não fala muito. É muito mais fácil uma criança na escola conhecer sobre o patrimônio do Oriente Médio, o patrimônio da Europa, do que o patrimônio do Piauí, o patrimônio do Mato Grosso do Sul. Então, sem a educação, é impossível atingir a meta da Convenção de 72 da Unesco. Sem a informação, quando a gente não conhece, a gente não tem como preservar. Infelizmente, nós chegamos ao fim de mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje eu conversei com Juliette Robicher, mestre em Direito Internacional e Privado, e com a professora Carolina Abreu, historiadora e mestre em Arqueologia, sobre a destruição de patrimônios mundiais e também sobre destruição de patrimônio brasileiro. E você, amigo da TV Justiça, que quiser participar do nosso programa, é só enviar a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Encontro marcado na semana que vem. Tchau!